Amém? Hoje à noite eu quero falar com a igreja sobre viver pelos valores eternos, ter esses valores no coração. Temos aprendido tanto sobre Deus, aquilo que temos aprendido nos últimos estudos é que Deus nos ama, e isso é maravilhoso saber. Ele ama a sua igreja, Ele ama os seus eleitos, Ele tem atraído pessoas dos 4 cantos da terra para conhecer Jesus. Nós estudamos sobre o caráter desse Deus, que Ele é um Deus paciente, Ele é um Deus sábio, Ele sabe agir, Ele sabe espremer cada um, e Ele é um Deus misericordioso. Ele nunca nos trata como nós merecemos, mas consoante a sua bondade, a sua misericórdia. Então hoje eu quero falar sobre isso, vivendo pelos valores eternos. Eu li um texto de uma advogada, eu achei muito interessante. O texto é bem grande, mas eu peguei uma parte que nos interessa aqui. Os grifos ali são meus, só para chamar a sua atenção. Mas ela diz assim, olha, atualmente a sociedade vive uma grande inversão de valores, ou seja, uma transformação de não sabermos o que é certo ou errado, positivo ou negativo, moral ou imoral. As pessoas não mais reconhecem seus princípios, crenças e valores dentro de si. Impressão que se dá é que o mundo encontra-se de pernas para o ar, uma bipolaridade nunca vista até então. De fato, eu concordo plenamente com a doutora Laura. Aquilo que ela fala, aquilo que ela escreve, é a realidade que nós realmente encontramos. Eu só discordo quando ela diz que essas questões parece que estão tão patentes que nunca foram vistas. A verdade é que sempre foram vistas. Porque desde que o homem, no jardim do Éden, virou as costas para Deus e se rebelou contra o Criador, ele inverteu todos os valores. Aquilo que era bom, ele começou a chamar de errado. Aquilo que era certo, ele começou a fazer coisas totalmente terríveis. Preste bem atenção. Tem alguma coisa acontecendo de errado com o meu negócio aqui. Tá bom. Volta para trás. É a bateria que deve estar querendo acabar. Deixa eu usar isso aqui então. Ok. 700 anos antes do Senhor Jesus vir, o profeta Isaías, lá nas ruas de Jerusalém, lá na Praça Tubal Vilela da época, ele já proclamava esta inversão de valores. Se você ler o capítulo 5 de Isaías, você vai encontrar uma série de ais, de julgamentos contra a nação que invertia valores. Mas eu me detive no versículo 20, que eu acho que resume quase todo o capítulo 5. Ele diz, olha, ai dos que chamam mal bem. Ai dos que chamam ao bem mal. Ai dos que fazem das trevas luz e da luz trevas. Ai dos que chamam o amargo doce e do doce o amargo. O que ele está querendo dizer? Que na sua época, o povo de Deus, que deveria ter valores eternos no coração, estava vivendo como as pessoas do mundo. Estavam vivendo por valores totalmente equivocados, errados, efêmeros, valores transitórios, valores que eles não tinham aprendido de Deus. Então por isso que o profeta chama a atenção da nação, puxando a orelha da nação, para que essa nação pudesse voltar para Deus, dizendo, olha, cuidado, porque quando nós nos colocamos sob a ira de Deus, nós vamos sofrer. Então eu fico pensando que uma nação, uma família, uma pessoa, quando ela não faz distinção entre o que é certo e o que é errado, ela está caminhando para a destruição, para o juízo de Deus. Você pode ver, eu listei apenas alguns pecados, alguns comportamentos que são tidos como normais, todo mundo faz, mas que tem devagarzinho entrado na vida de pessoas e tem destruído essas pessoas. Alcoolismo. Pastor, eu não sou alcoólatra, eu bebo socialmente, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, mas eu não, sabe? E nós vamos adquirindo hábitos que fatalmente podem destruir sua vida. Eu conheço pessoas que não eram alcoólatras, mas hoje são. Começaram socialmente, um happy hour, e hoje precisam participar da AA, pedindo socorro, ajuda. Imoralidade. O povo de Deus hoje está transando antes do casamento, e às vezes até fora do casamento. Pornografia, essa erotização infantil,
vocês gostam de comprar os iPhones da vida para os seus filhos, e os bichinhos vão para o quarto. Você sabe o que ele está vendo à noite? Você sabe quais são os sites que ele está invadindo, os seus adolescentes? Abra o olho, porque é apenas um clique. Ele está num mundo pornográfico que vai cada vez mais chamar a atenção dele. E não é só adolescente, às vezes até casados estão fazendo isso. Consumismo, essa ênfase do ter e não do ser. Doutrinação ideológica. Eu já falei para vocês de um sobrinho meu que está nos Estados Unidos, e ele falou para mim do filho, que é muito inteligente, está na faculdade, as Forças Armadas dos Estados Unidos queria até contratá-lo, dando bolsa de estudo, pagando um salário para ele, mas os professores fizeram tanto a cabeça desse menino, que ele não quer mais trabalhar para o governo, porque o governo é essa doutrinação ideológica que está nas nossas escolas, e o desrespeito pelas autoridades, isso é gritante. Ninguém mais quer respeitar leis, ninguém mais quer se submeter a alguém que está mandando. Por isso que tanta gente às vezes é mandada embora de emprego, porque ninguém manda em mim. Meu pai não manda, mas o patrão vai mandar. Não manda não manda, mas manda você embora. Ué. Então essa é a grande verdade, precisamos aprender isso. No Brasil também existe inversão de valores. Eu não sei quantos de vocês ouviram de uma menina que apresentava o Globo Esporte. Eu gostava muito da maneira como ela apresentava, muito alegre. E ela, aos 15 anos, conheceu o seu marido. E começou a namorar no aniversário de 15 anos de debutante. E deixa eu largar isso aqui, que isso aqui já está me incomodando. Deixa eu jogar tudo lá para ficar pronto. Ela começou a namorar com um menino, tiveram um relacionamento de 15 anos, se casou. Depois de 5 anos de casada, já 20 anos de relacionamento, cansei, quero experimentar outra coisa. E trocou o marido, a família, por uma outra jornalista. Inversão de valores. E esse pessoal da mídia, eu creio que eles vão sofrer um julgamento muito maior de Deus, porque eles fazem opinião. Hoje é muito natural essa questão. É fácil você olhar as manchetes. 2018, e qual que é a manchete? Vejam as separações dos casais famosos que cortaram o nosso coração. Cortou nada. Eles querem ganhar ibope, eles querem aparecer na mídia, inversão de valores. Isso me chocou, o que eu li no G1. Não estou aqui julgando o mérito do juiz, ele é muito mais apto do que eu, que ele entende de leis, eu não entendo, mas como leigo, olhando do lado de fora, eu acho que é uma injustiça, eu acho que é uma inversão de valores. O ministro Barroso negou o pedido para as famílias de militares que saem às ruas, sobem os morros para dar tiro, trocar tiro contra bandido e morrem. Não indenizassem. A esposa ficou viúva, os filhos. Não. O Supremo negou. Mas o Supremo admitiu indenizar presos, bandidos, assassinos, que estão vivendo em más condições nas cadeias. A meu ver, inversão de valores, coisa que não bate na cachola de uma pessoa normal, pelo menos não na minha cachola. Você já viu essas expressões? Eu amo meus irmãos. Tem uma que eu nem quis colocar ali, mas existe, eu já vi em muitos carros. Eu amo meu pastor. Não quis colocar ali para não dar problema, né? Mas eu amo a minha igreja, não é? Você já viu isso? Às vezes você tem até esse tiquezinho colocado no seu carro e é legal. Mas será que de fato nós estamos entendendo o valor daquilo que nós estamos falando? Às vezes eu amo os meus irmãos até que o meu irmão pisa no meu pé. Se ele pisou no meu calo, aí eu já começo a desconfiar desse amor que eu tenho. Então, durante essa semana, Deus trabalhou no meu coração e eu quero que você memorize essa frase comigo. Quem tem valores eternos no coração, vamos lá? Quem tem valores eternos no coração, rejeita valores transitórios desse mundo. De novo, quem tem valores eternos no coração, rejeita valores. Olha, lá no Velho Testamento que Deus falou para a igreja, para Israel, quando vocês entrarem na terra, Deus está advertindo o povo dele antes deles tomarem posse da terra. E Deus disse para eles, quando vocês entrarem na terra, o que Deus diz? Não procurem imitar as coisas repugnantes das nações.
Foi por causa dessas questões, desses comportamentos, dessas práticas, dessas filosofias que aos olhos do Criador, de Deus, de um Deus santo, é repugnante, é que ele mandou destruir aquelas nações. A gente não entende por quê, mas ele é o dono, ele tem um copyright de toda a criação. Então ele mandou destruir aquelas nações na terra prometida, e deu aquela terra para Israel, por causa dessas coisas repugnantes que elas faziam, por causa desses valores mundanos, totalmente contrários à vontade do Criador. Mas o que ele falou para o seu povo? Não imite, não pratique, não viva da maneira como esse povo vive, porque senão o juízo vem sobre vocês também. Para nós, o que Deus falou no Novo Testamento? Portanto, vamos lá comigo? Saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que Deus está dizendo é isso, não é que você não possa ter amizade com as pessoas desse mundo, tem que ter, porque é através da sua amizade, do seu carinho, do seu envolvimento com eles, que você vai poder falar do grande amor de Deus. Mas o que Deus está dizendo é, não imite a prática deles, não tome para si os conceitos e os valores que para eles são normais. Nós temos que ser diferentes, não porque somos melhores, mas porque nós nos submetemos a um Deus que é diferente, que é um Deus santo. Quem tem valores eternos no coração rejeita valores transitórios desse mundo. E eu quero refletir com você num texto em que eu tirei 4 palavras, tocou profundamente meu coração quando eu estava refletindo sobre esse texto de Efésios capítulo 5, 25. E se nós entendermos os valores do amor de Jesus, os valores eternos, por que ele entregou sua vida na cruz, e se nós tivermos esses valores no coração e aplicarmos esses valores nos nossos relacionamentos, seja no casamento, na família, na igreja, nas amizades, no trabalho, pode ter certeza que muitas coisas irão mudar para a glória de Deus. A Bíblia diz lá em Efésios 5, 25, eu quero só essa expressãozinha lá do texto. É um contexto em que ele está falando de mulheres, esposas, sendo submissas aos maridos, e maridos amando as suas esposas, mas eu quero pegar essas 4 palavras do versículo 25. Vamos comigo? Cristo amou a igreja. De novo, Cristo amou a igreja. Olha que maravilhoso. Durante toda a semana, essas 4 palavras ficaram batendo na minha mente e no meu coração. Cristo não amou uma igreja, Cristo amou a igreja, a sua igreja. Ele não amou a igreja evangélica dos irmãos, ele não amou a igreja batista ou presbiteriana, esses nomes denominacionais. Ele ama o seu povo, a igreja. Foi pela igreja que ele entregou sua vida na cruz do Calvário. Cristo amou. O verbo amar, nesse texto, nós não temos no português o auristo. No grego, indica uma ação, que foi feita num dado momento. E esta ação que foi feita de maneira cabal, completa, perfeita, Cristo amou a igreja. E o versículo está, o verbo está no presente, indicativo, indicando que ele amou a igreja e os resultados desse amor continuam, não terminam. Cristo continua da mesma maneira, amando a sua igreja. Isso tem que trazer um conforto muito grande ao meu e ao seu coração, porque Cristo amou você, igreja, mesmo quando você tem falhado, mesmo quando você não consegue amá-lo como ele merece ser amado. Ele nos ama, ele nunca deixa que o amor dele diminua. Ele, no Velho Testamento, falou para o seu povo, com amor eterno eu te amei. Esse é o nosso Deus. Amor é um valor eterno e imutável. Isso tem que ser colocado no nosso coração. Nós precisamos rejeitar essas balelas de amor que os jovens falam na televisão. Eu te amo, e logo na segunda cena já estão na cama transando. Isso não é amor. Preste atenção comigo. Que tipo de amor é esse que Jesus amou a sua igreja? O apóstolo Paulo poderia escolher uma dessas palavras: eros, filia e estorguê. Eros, que vem da nossa palavra erotismo, é o amor sexual. Nós temos esse amor sexual pelas nossas esposas.
Jovens, quando se apaixonam por uma menina apenas por esse amor sexual, vai dar problema. Porque isso passa. Ele não é a coisa primordial do casamento. É muito importante, mas não é a coisa primordial de um casamento. Se Cristo tivesse amado a igreja de uma maneira eros, paixão sexual, já teria acabado esse amor. Mas ele também não amou a igreja de maneira filia, filantropia, que significa uma amizade profunda. Porque se ele amasse dessa maneira, o amor também acabaria. Estorguê, que trata dessa relação dos pais com os filhos, é um amor natural. Quando a mãe pare, quando ela dá à luz a um filho, ela não precisa aprender a amar o moleque, ele já ama o menino, é algo natural. Mas Jesus também não fez isso. Os escritores do Novo Testamento escolheram uma palavra chamada ágape. É uma palavra que era usada na época, até desprezada, mas os escritores bíblicos encontraram nessa palavra um conceito do amor de Deus. É um amor não egoísta, é um amor que não olha só no umbigo, é um amor que se dá, é um amor que se sacrifica para o bem do outro. Então esse é o amor que Jesus amou cada um de nós. Ele nos amou com amor ágape, com amor que não é interesseiro, com amor que não é egoísta, muito pelo contrário, é um amor sacrificial. Quais são os valores eternos do amor de Jesus? Para que eu e você possamos ter esses valores e colocá-los no nosso coração. Primeiro, é doação. Abre lá comigo para Efésios. O que diz a Bíblia, só para a gente ler e refletir sobre essa questão. Efésios capítulo 5, versículo 25. Como eu falei, o contexto é de maridos amar as suas esposas, e o modelo do amor é Cristo. Então diz assim, olha, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como, olha o referencial, Cristo amou a igreja. E esse amor o levou a fazer o quê? Entregou-se por ela. Aqui está a grandeza do amor ágape. Não é um amor que não quer se comprometer, não é um amor que não quer se sacrificar, pelo contrário. Quando Cristo amou a sua igreja, ele sabia do que ele precisava fazer para tornar esta igreja o seu povo. Nós temos aprendido que a igreja estava perdida em pecados, estava escravizada, mas Cristo pagou pelo preço de todos os pecados do seu povo. Esta foi a entrega dele. Esta entrega tem como referência sua morte na cruz do Calvário. Ele pagou um preço muito grande para que nós fôssemos libertados. Cristo amou e entregou-se a si mesmo. Ele não pensou em si, mas ele pensou única e exclusivamente na igreja. Marcos capítulo 10, não precisa abrir. É um texto maravilhoso, depois você lê em casa. Ali naquele texto, Marcos seleciona alguns pontos bem importantes. Ele fala do jovem rico, que estava agarrado às suas riquezas, e Jesus falou para ele vender e segui-lo, e o jovem não quis. Ele fala de algumas crianças que estavam ali atrapalhando, e os discípulos tentando enxotá-las, e Jesus, deixa as crianças virem a mim. E é um contexto também em que os discípulos estão reunidos com Jesus, e a mamãe do João e do Tiago chega lá, cutuca em Jesus e diz assim, Jesus, deixa eu te fazer um pedido, deixa que o meu filhinho João seja o chefe da casa civil, e deixa que o meu filhinho Tiago seja, a pasta da fazenda seja dele. Entenderam esse pedido? Ela queria que os dois filhos tivessem o melhor, fossem os manda-chuvas. Nesse contexto, Jesus volta para os seus discípulos e diz assim, olha, os governantes mandam, os governadores têm sobre si autoridade para mandar e desmandar. Entre vocês não seja assim. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. E quem quiser mandar, precisa servir. E ele deu o exemplo de si mesmo. Ele falou, olha, o Filho do Homem não veio aqui para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, pela sua igreja. É isso que deveria ter no nosso coração, esse valor de servir o outro e não de ser servido. Agora, isso vai na contramão da filosofia desse mundo, que fala que nós temos que ser servidos. Eu gosto demais desse texto de João 13.
praticamos na nossa ceia, o lava-pés. Mas João 13:1 diz que Jesus amou seus discípulos e os amou até o fim. Amou-os de uma maneira completa, cabal. Agora, Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Jesus sabia que Judas iria negá-lo, traí-lo. Jesus sabia que quando ele fosse preso lá no jardim, todos os seus discípulos iriam fugir dele. Mas mesmo assim, na ceia, ele como um escravo, ele tirou sua vestimenta, tomou uma toalha, pegou um balde e passou a lavar os pés dos seus discípulos. A marca do amor ágape é serviço. Em vez de você reclamar do seu marido, comece a servi-lo. Em vez de você reclamar da sua esposa, comece a servi-la. Em vez de você reclamar dos seus filhos, comece a servi-los. Em vez de você reclamar dos seus pais, comece a servi-los. Em vez de você começar a reclamar da sua igreja, comece a servi-la. E você vai ver como o amor de Deus vai inundar você de tal forma que você vai sentir prazer naquilo que... mas não dá valor, e você não vai nem importar. Porque o importante é o que Deus vai realizar na sua vida e através da sua vida. Doação é um valor eterno que precisa estar no seu coração. Cristo amou e entregou-se pela igreja. Quem é a igreja? É você, somos nós. Então agradeça a Deus por isso. Segundo lugar, o amor de Jesus tem como valor eterno a purificação. Lembra que Deus nos tirou das trevas. Ele nos tirou do pecado. Ele nos salvou do pecado. Ele não nos salvou para a gente viver no pecado. Ele nos tirou do pecado. É incoerente a gente dizer que ama a Deus e é amado por Deus e continuar vivendo uma vida totalmente errada, envolvida com valores efêmeros desse mundo, com valores que Deus diz, não, isso para mim é perversão, é errado. Olha o que diz a palavra de Deus lá no versículo 25 ainda, 26. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, 26, com qual objetivo? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Olha que interessante. Ele salvou você, tirou você das trevas para tornar você puro, limpo, lavado. E Paulo está usando a figura do batismo. A gente sabe que o batismo não lava a gente, mas é uma figura da lavagem espiritual. Quando nós descemos a água do batismo, o Iglê hoje recebeu o diplominha dele, vai para o céu por causa do diploma, viu, Iglê? Brincadeira. Ele entendeu isso, Marcos entendeu, os irmãos que foram batizados entenderam isso. A água não tem nenhum efeito na vida deles, mas simboliza a purificação espiritual que nós recebemos. Fomos lavados, completamente lavados. Eu ouvi um caso assim que eu fiquei boquiaberto. Uma mãe foi entrevistada pelo repórter, e o repórter falando da grandeza do amor dessa mãe pelo filho. O filho é estrangeiro, é marido do filho dela, ia ser deportado, a menos que ele fosse casasse com uma brasileira. O que a mamãe fez? Por amor ao filho, casou-se com o marido dela, com o marido do filho dela. E quando o repórter perguntou para ela, mas por que você fez isso? Ela falou assim, eu fiz isso por amor. Mentira, ela não entende o que é o amor. Porque o amor verdadeiro é puro, o amor verdadeiro é santo. Deus não nos ama no pecado, Deus nos ama tirando-nos do pecado. Deus nos ama e nos faz santos, porque Ele é um Deus santo. Ele fala isso, sejam vocês santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Queridos, nós precisamos colocar isso no nosso coração. Deus precisa ser santificado na nossa vida, em tudo que nós somos, em tudo que nós fazemos. Olha aqui, na Grécia Antiga, tinha um rito bem interessante. As noivas, quando iam se dar em casamento para os seus noivos, elas tinham um rito de purificação em que elas tinham que tomar um banho num rio sagrado, lá na Grécia, e quando elas tomavam esse banho, então elas saíam de lá purificadas. E elas então iam para a cerimônia de casamento como pessoas puras para ser dadas em casamento.
ela foi purificada? Não, isso foi um rito. Não houve nenhuma pureza, não houve nenhuma lavagem. Contrário do que aconteceu conosco. Nós mergulhamos num rio, mas não num rio fictício, ou nem num rio literal. Nós mergulhamos aonde? Na palavra. A palavra de Deus, ela vai trabalhando na nossa vida, e quando nós vamos conhecendo a vontade de Deus, a gente vai obedecendo, isso é chamado de santificação progressiva, e nós vamos nos tornando mais e mais e mais parecidos com Jesus Cristo, é o que a Bíblia nos ensina. Olha de novo comigo esse versículo, 26, para santificá-la, santificar a igreja, tendo-a purificado, lavado, pelo lavar da água. A água aqui é um símbolo do quê? Mediante a palavra. Eu gosto tanto quando vocês conversam comigo e vocês falam, Titão, eu tenho aprendido tanto de Deus, eu fazia isso, agora eu aprendi que isso não é legal, Deus não se agrada disso, porque na nossa igreja não tem uma lista que diz assim, olha, vocês não podem, número 2, não podem, número 3, não podem, número 4, não podem, a gente não tem isso. Mas a gente tem ensinado a vocês que Deus nos quer como pessoas maduras, não como crianças que eu preguei para vocês. Lembra do Titão com a bola debaixo do braço? Semana passada. Ele não quer que a gente seja egoísta como o Titão de 10 anos. Graças a Deus que o Titão cresceu, ele é maduro agora. Ele consegue enxergar um pouco melhor. E é isso que ele quer com cada um de nós. Leis não tira ninguém do pecado. Leis criam apenas hipocrisias dentro da igreja. Mas ele quer despertar em nós essa disposição de purificação, de santificação. Terceiro valor importante nesse texto, Cristo amou a igreja. É a compaixão do Senhor Jesus. E ele usa uma figura bem interessante no versículo 8, falando para os maridos. Ele diz no versículo 27 que ele quer purificar a igreja, no 27, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Já pensou o dia que nós estivemos lá na presença de Jesus? Um povo que não tem mais defeito, não tem mais falhas, não tem mais pecado, porque Ele vai realizar a obra dEle na nossa vida. E no 28, então ele diz assim, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. E é aqui que eu quero pegar esse ponto. Nós amamos a gente mesmo, nós nos amamos, nós cuidamos do nosso corpo, e cuidar do corpo é mordomia. Nós entendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, por isso que nós rejeitamos certos comportamentos viciosos, nós rejeitamos mas a Bíblia não proíbe, mas a questão de não proibir, não tem nenhum texto que fala claramente sobre não fumar, não beber, mas nós entendemos pelo contexto que isso vai prejudicar a casa do Espírito Santo de Deus. Então eu, tendo liberdade de fumar, não fumo, tendo liberdade de beber, prefiro não beber, porque eu sei da desgraça que isso ocorre. Eu já visitei pessoas no hospital com cânceres por causa de continuamente fumar, continuamente beber e outras coisas mais. Então eu tenho plena liberdade de beber, tenho plena liberdade de fumar, mas uso a minha liberdade para não fazê-lo para a glória de Deus. Então, olha aqui nesses textos de Mateus, eu quero ler com você a Bíblia, abre aí comigo Mateus, falando dessa compaixão de Jesus pelas pessoas, querendo ajudá-las, querendo fazê-las conhecer o Evangelho dele, para serem libertadas das trevas, do pecado. Mateus, capítulo 9, inicialmente, versículo 35. Mateus 9, 35, diz, amém? Estão aí comigo? Mateus 9, 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque essas multidões estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem, peçam, pois, ao Senhor da colheita, da seara, que envie trabalhadores para a sua seara, sua colheita.
Então Jesus está dizendo, olha, o campo é muito grande, tem muita necessidade, os trabalhadores são poucos. A igreja deve orar ao Senhor. Mas o interessante é que quando ele olha para aquela multidão de judeus na sua época, ele teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastoreio. 14, vai 2, 3 páginas para frente aí na sua Bíblia, em Mateus ainda. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Mais uma página para frente, 15, lá no versículo 32. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer pelo caminho. E aí então, milagrosamente, Jesus multiplica pães e alimenta aquela multidão. O que ele está querendo dizer? Nós olhamos uns para os outros e muitas vezes a gente apenas diz assim, olha, eu vou orar por você. É muito importante a oração, mas o que podemos fazer além de orar? Para atenuar o sofrimento, para atenuar a tristeza, para atenuar a falta. O que nós podemos fazer para ajudar? Queremos ter esses conceitos no nosso coração. Vai lá para Gálatas comigo, rapidinho. Gálatas, capítulo 6. Você estava lá em Efésios, é só voltar um pouquinho para trás, que você chega em Gálatas, capítulo 6. Ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, essas são as boas obras que nós fazemos não para ganhar salvação, mas para evidenciar que nós somos salvos. 1 João 3, verso 16, vamos lá rapidinho comigo, o último texto nesse ponto. 1 João 3, verso 16, ele diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Isso é o verdadeiro amor, é entrega, sacrifício. E João está refletindo isso. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, são valores que nós precisamos ter no coração. Doação, nós nos entregarmos uns pelos outros, compaixão. E por último, indissolução. Volta comigo lá para Gálatas, lá para Efésios, desculpa, no versículo 31. Deixa eu mostrar o que é esse conceito de indissolução que eu quero falar para você. Efésios 5,31 diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. O que eu quero falar para você é que o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus, não muda por você. O amor de Jesus é perfeito. O amor de Jesus, nada pode acabar. E eu quero ler um texto com você rapidinho para refletir sobre essa questão do amor de Jesus, que é imutável e é inquebrável. Abre comigo lá para Cantares, capítulo 8, verso 7. É um texto que o noivo está falando para sua esposa, mas que nós podemos entender que ele reflete de fato o verdadeiro amor de Deus, do Senhor Jesus por nós. Cantares, capítulo 8, verso 7. Olha o que diz. Esse é o amor de Deus verdadeiro e que nós deveríamos buscar para ter na nossa vida também.
Olha o que diz: nem muitas águas conseguem apagar o amor. As muitas águas são as tribulações da vida, muitas vezes, são as dificuldades, mas ele está dizendo, olha, o verdadeiro amor de Deus por nós, e que nós deveríamos ter uns pelos outros, não pode ser apagado por essas muitas águas. Os rios não conseguem afogá-lo, na nossa versão diz, levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Salomão é o rei mais rico da história, e ele está dizendo isso, ele quem escreveu esse livro, e ele está dizendo, olha, amor não se compra, amor se conquista, porque é uma dádiva, é um presente, e o que nós precisamos fazer, de fato, é aceitar esse amor de Deus, e cada um de nós viver com essa tranquilidade, de saber que Deus nos ama, e nada vai tirar o amor dele por cada um de nós. Ele é maravilhoso, ele é gracioso. Na Grécia Antiga, eles falam que um aluno de oratória, ele precisava de 3 áreas para se tornar um bom orador. Ele precisava de teoria, ele precisava de imitação, e ele precisava de prática. Ele precisava de aprender lá na sala de aula a teoria do que era ser um bom orador. Ele precisava escolher um bom orador, um bom filósofo, e falar, eu quero imitar esse cara. E ele precisava então ir para a casa dele, em frente ao espelho, e praticar. Eu acho que a Bíblia fala isso para nós também. O Evangelho, ele trabalha com essa trilogia, teoria, imitação e prática. Olha que estamos chegando já no final. Paulo está ensinando para a igreja de Éfeso e para nós também. Portanto, é o capítulo 5. Esse portanto, ele vai resumir o que ele acabou de explicar durante todo o capítulo 4. A maneira como os cristãos deveriam crer. Toda a teologia do que Deus fez por nós em Cristo. Agora ele vai aplicar isso. Ele diz, portanto, ele ensinou teoria. Agora ele vai falar da imitação. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Você não tem que imitar o pastor, nem o presbítero, nem... Você precisa imitar a Deus no sentido de ter um conceito dos valores eternos dele. Ele é o valor eterno, o qual eu e você devemos imitar. Teoria, imitação, prática. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta, sacrifício de aroma agradável a Deus. Se nós temos aprendido o que é amar, se nós temos alguém para imitar, o que está impedindo a gente de praticar? O que está impedindo? Por que muitas vezes nós, por pequenas coisas, temos tanta querela uns com os outros? Deixe-me terminar falando de um texto, e depois quero ler um artigo bem interessante. O salmista no Salmo 40, ele fala da experiência dele, de Deus ter atendido a sua oração e mudado as circunstâncias da vida dele. Ele diz assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, ele me tirou de um poço de destruição. Tem algumas versões que falam de um tremedal de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Então eu quero que você pegue essas duas figuras, lama, esse poço de destruição, e rocha. Os valores efêmeros desse mundo são os valores que estão na lama, não passam para a eternidade. São valores que a mídia lança como se fossem normais, mas não são. Os valores eternos são representados pela rocha, pelo Senhor Jesus. Rocha traz para nós a figura de algo firme, inabalável, imutável. Quem tem valores eternos no coração, precisa fazer o quê? Rejeitar os valores transitórios desse mundo. Deixe-me terminar essa palavra lendo um texto para você, e eu aqui vou falhar com você de novo. Ficou no meu outro slide. Cadê o Samuel para me socorrer aqui? Ele está dando aula lá ainda?
Eu deixei para imprimir ali, corre lá no meu computador, eu deixei para imprimir essa página, esquizofrenia social. Corre lá e imprime para mim, está na tela. Só a minha página, para eu ler aqui. É muito interessante o que esse camarada, ele é um teólogo, psicanalista, igualmente aquela doutora do início, ele avalia o que está acontecendo na sociedade, essa inversão de valores. E ao ler esse texto, eu quero chamar a sua atenção hoje à noite e perguntar a você, onde você está amarrando o seu burro? Onde você está amarrando o seu jegue? Onde que a sua vida está alicerçada? É na lama desse mundo, dos valores imorais, dos valores pervertidos, errados, contra a vontade de Deus, ou sobre a rocha? Se a sua vida, se os seus pés estão sobre a rocha, então você está, como eu pedi para você, alimentando o seu coração com valores eternos do reino de Deus. Amém? Se o Samuel não der conta, nós vamos cantar um louvor e depois eu leio para vocês. Corre lá, Samuel. Não é tudo aquilo lá não, pode ficar tranquilo. É só um pedacinho aqui. Esquizofrenia social. Almir Favarin. Ele diz assim, olha, vivemos numa época onde querem que os padres se casem e que os casados se divorciem. Querem que os héteros tenham relacionamentos líquidos sem compromisso, mas que os gays se casem na igreja. Que as mulheres tenham corpos masculinizados e se vistam como homens e assumam papéis masculinos. Querem que os homens se tornem frágeis e delicados e com trejeitos, como se fossem mulheres. Uma criança com apenas 5 ou 6 anos de vida já tem o direito de decidir se será homem ou mulher pelo resto da vida. Mas um menor de 18 anos não pode responder pelos seus crimes. Não há vagas para os doentes nos hospitais, mas há incentivo e o patrocínio do SUS para quem quer fazer mudança de sexo. Há acompanhamento psicológico gratuito para quem deseja deixar a heterossexualidade e viver a homossexualidade, mas não existe apoio nenhum deste mesmo SUS para quem deseja sair da homossexualidade e viver a sua heterossexualidade. E se tentarem fazê-lo, é crime. Ser a favor da família e religião é ditadura, mas urinar em cima dos crucifixos é liberdade de expressão. Se isso não for o fim dos tempos, deve ser um ensaio.